Boa noite. Gostaria de saudar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu sou o Mateus, casado com a Keis. A gente tem duas filhas. Não puderam vir hoje, mas mandaram um abraço. E é isso. Eu sirvo como pastor e dou aula no Cibima. Então essa é a minha apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, pensando sobre o tema de igreja enviadora. E eu sempre costumo dizer que conferências missionárias são um tônico para a minha alma. Eu amo estar nesse ambiente, amo os desafios que aqui nós somos feitos. E eu particularmente fiquei muito animado quando eu recebi o tema que os irmãos querem pensar nesse final de semana. E fiquei muito feliz com a possibilidade. Eu pensei, orei. Qual a melhor maneira de trabalhar esse tema para desafiar a igreja que se reúne aqui nesse local. E aí eu pensei que vai ser útil para nós trabalharmos algumas questões de mais base e de fundamento no que diz respeito à missão. Eu quero pensar com vocês sobre aquele elemento mais básico que para mim é quando se pensa em missão. Antes de nós pensarmos na igreja enviadora, eu quero gastar boa parte do meu primeiro momento com vocês pensando no caráter missionário do próprio Deus. Porque só é possível, eu creio, compreender a igreja como uma instituição que participa do que Deus está fazendo no mundo, se eu primeiro entender o que é que de fato Deus está fazendo no mundo. Então eu quero gastar um tempo pensando sobre isso com vocês, e aí no final eu quero trabalhar a igreja enviadora propriamente dita. Salinha para as crianças de 3 a 6 anos, tá bom? Se você está nos visitando, tem um filho de 3 a 6 anos, pode ir aí que a turma está preparada para lhe ajudar, e aí você manda o seu filho lá, ele vai ser ensinado lá e você fica aqui. É isso? Legal. Então, meus irmãos, vamos lá. Antes de a gente abrir o texto, eu queria trabalhar 2 conceitos introdutórios com vocês, tá? O primeiro deles é a distinção entre missão e missões, tá? Essa é uma coisa que é muito importante para a gente pensar um pouquinho sobre o que nós estamos falando. É claro que a distinção já parece óbvia quando a gente olha o número da palavra. Uma está no singular e a outra está no plural. E quando a gente pergunta o que é a missão, eu falo de uma parte, de uma tarefa que é de responsabilidade do próprio Deus. Portanto, a missão de Deus, única, que será bem-sucedida, e essa de maneira nenhuma pode falhar. Mas quando eu penso nas missões, eu tenho uma palavra plural, e essa não diz respeito à atividade de Deus, mas diz respeito à atividade da igreja em resposta ao que Deus está fazendo no mundo. Então a missão é de Deus e as missões são da igreja, tá? Isso é muito importante. Agora, quando eu penso na relação entre as duas, missão e missões, eu penso que missões é uma resposta que a igreja dá àquilo que Deus está fazendo no mundo. E o que é que Deus está fazendo no mundo? Alguém vai me dizer assim: Deus está salvando pessoas. Então, enquanto eu penso em missões, eu penso na obra redentiva de Deus, ao salvar pessoas, livrando-as do inferno e reconciliando-a consigo mesmo por intermédio da obra de Cristo que é aplicada pelo Espírito Santo. Não é assim que mais ou menos, de modo geral, a gente pensa? Só que tem um problema com isso. O problema é o pecado. O pecado não está presente nas páginas da Bíblia desde o início da Bíblia. O pecado é uma realidade que passa a existir apenas depois de capítulo 3 de Gênesis. E Deus não iniciou o seu movimento apenas em Gênesis capítulo 3. Por isso, nós temos uma limitação com a compreensão da missão de Deus, se só pensamos em missão como redenção de pecadores.
Porque Deus, então, só iniciaria a sua atividade apenas depois da entrada do pecado do mundo. Quantos estão me acompanhando aqui, meu raciocínio? Amém? Então a pergunta é, o que é que Deus está fazendo no mundo? E antes de salvar pessoas, eu estou plenamente convencido de que o Senhor está revelando a si mesmo, para que a revelação do seu próprio nome, de sua própria majestade, possa redundar em glória para Ele. Por isso que é importante nós compreendermos a missão de Deus. Porque eu não quero trazer para vocês hoje uma base bíblica para a igreja se tornar uma igreja enviadora. Eu quero apresentar para vocês um modo de ler a Bíblia como um todo, de entender a ação de Deus, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, como uma ação missionária. E missão, portanto, é muito mais do que redenção de pecadores. Missão tem a ver com o próprio Deus, o Deus Trino revelando as suas perfeições, para que todos aqueles que contemplem possam responder às perfeições de Deus em adoração. John Piper, no seu livro Alegrem-se Todos os Povos, foi quem nos lembrou que as missões da igreja não são a razão pela qual nós devemos fazer o que fazemos. Não são o alvo principal da nossa vida enquanto cristão. A adoração o é. Porque as missões, enquanto reconciliação de pecadores perdidos com o Deus Santo, elas são datadas a terminarem. Agora a adoração, ela precede a queda e ela é posterior ao estado de restauração final de todas as coisas. No céu não haverá pregação do evangelho, mas haverá adoração em resposta às glórias, às perfeições e majestades do Senhor. Por isso, missões da igreja não nascem do anseio de salvar pessoas da condenação do inferno. Missões da igreja nascem com o desejo de Deus ser adorado entre todos os povos, entre todas as tribos, em todas as línguas e nações. Por isso, a nossa missão, ela não é centrada no homem, ela é centrada no próprio Deus. Uma missão que é centrada em pecadores que estão perdidos indo para o inferno, cujo principal objetivo é enviar pessoas para salvar as pessoas da condenação, ela está fadada ao fracasso. Porque nós sabemos que nem todos são eleitos. Nós sabemos que nem todos que ouvirem a mensagem do Evangelho irão responder de modo positivo. Mas se missão, ou se as missões da igreja têm a ver com participar do que Deus está fazendo no mundo e anunciar a mensagem do Evangelho, não somente para salvar pessoas, mas para que Ele receba a glória. Quando as pessoas recebem a Cristo, o caráter misericordioso de Deus é exaltado. Mas quando elas o rejeitam, a santidade e a justiça dele é exaltada, de modo que Deus, de um modo ou de outro, ganha glória para si e recebe a adoração de todas as nações. Por isso, essa distinção é importante. A distinção entre a missão de Deus e as missões da igreja. Se você gosta de anotar, eu trouxe um conceito sobre missão de Deus. É a iniciativa de Deus que se desenvolve na história para restaurar toda a iniciativa de Deus de revelar a si mesmo que se desenvolve na história para restaurar toda a ordem que foi quebrada pelo pecado, fazendo todas as coisas convergirem em Cristo, cuja obra é aplicada no Espírito. Deu para anotar? Depois vocês assistem, está sendo gravado, né? Então essa é a missão. E a da igreja é basicamente participar do que Deus está fazendo. Portanto, vamos começar a abrir na Bíblia. No primeiro grande versículo missionário da Bíblia. Que é? Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse texto, ele abre a narrativa missionária
ele inicia a ação de revelação do próprio Deus. O Deus que não precisa de nada, o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, decidiu criar toda a realidade e estabelecer o palco onde a igreja enviadora vai exercer a sua atividade. Que palco é esse? O Gereissati, Fortaleza, o estado do Ceará, a nação brasileira, céus e terra. Toda a dimensão da criação deve estar em perspectiva quando nós falamos sobre participar do que Deus está fazendo no mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o grande versículo missionário, porque ele é a base, ele estabelece a base na qual a missão de Deus vai acontecer. E também em Gênesis 1, nós temos o mediador da missão sendo apresentado. No versículo 26, nós somos introduzidos a este homem criado pelo Senhor. Diz o seguinte: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejem pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Gênesis 1 revela esse rei que está criando, estabelecendo o palco onde a missão vai acontecer, mas esse rei, ele decide exercer o seu reinado de um modo diferente. Ao invés dele mesmo sentar no trono e reinar, ele cria um semelhante a si mesmo e estabelece o que nós chamamos de soberania mediada. Quem é o soberano do mundo? É Deus. Como é que ele exerce a sua soberania? De modo mediado, através de Adão. Então agora, Adão, que foi criado para se relacionar com Deus, que foi criado para adorar o Senhor, mas também foi criado para representar o Senhor, ele agora é o agente de revelação desse grande Deus que criou os céus e a terra. O texto então segue no capítulo 2, ele fala da criação da mulher. Esses dois agora representam a harmonia perfeita, representa aquilo que Agostinho falou de o nosso Deus ser uma comunidade. Isso representa a trindade, e também não quero gastar tanto tempo desenvolvendo isso. Nem chega no capítulo 3. O capítulo 3, aqui nós já temos Deus se revelando como Criador, como um rei, como um soberano, como um Deus bondoso, como um Deus sábio, como o perfeito arquiteto do universo. E o capítulo 3 agora vai acrescentar mais um atributo ao caráter de Deus. Vai acrescentar o atributo redentivo. E é isso que eu quero gastar um pouquinho lendo aqui com vocês. Diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então a narrativa de Deus lidando com as nações, ela segue. Deus cria, estabelece o palco onde a missão vai acontecer. Ele cria as nações e Deus dá às nações uma regra muito específica. Ele diz: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas, o que acontece? As nações se rebelam contra o Senhor. As nações, porque naquela altura o casal representava toda a humanidade. E em se rebelar, o relacionamento perfeito, que no capítulo 1 nós fomos apresentados, é quebrado. E agora, Deus não tem mais o mediador da sua bênção. Não existe mais uma conferência missionária em que o Senhor possa desafiar alguns de seus servos para irem até Adão e Eva, para pregarem o evangelho para eles, para revelarem as perfeições desse Deus maravilhoso. Pergunta então que eu faço, que o texto coloca diante de nós é o seguinte: não tendo quem enviar, quem Deus enviou às nações? O próprio Deus saiu do seu trono de majestade e glória e foi em direção às nações para lhes anunciar a sua redenção, a sua misericórdia e a possibilidade de restauração por intermédio de Cristo, o descendente da mulher. Portanto, quando falamos que a missão é de Deus, nós não estamos somente dizendo que Deus deu a Bíblia, que Ele envia a igreja, que Ele envia os dons, que Ele chama pessoas, mas Ele mesmo é alguém que sai do seu trono de majestade e glória e vai em direção ao primeiro casal não alcançado para poder lhes pregarem o Evangelho. O primeiro missionário da Bíblia não é Paulo, não foi Moisés, não foi Jeremias, não foi Isaías. O primeiro missionário da Bíblia é o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Por isso que enquanto nós pensamos nessa instituição igreja como uma igreja enviadora, nós precisamos entender que o primeiro compromisso de Deus é consigo mesmo. E em seu compromisso consigo mesmo, Ele está comprometido em revelar as suas perfeições, a sua glória e agora sim, pós-queda, a redenção que há no seu Filho. Amém? O Deus que nós lemos na Bíblia, Ele foi um missionário. Mas não somente isso, Ele fez do seu Filho, o ser eterno, Cristo, com quem Ele desfrutava de comunhão perfeita, o quê? Um rei? Sim, também. Um sacerdote? Sim, também. Um profeta? Sim, também. Mas em João capítulo 3, versículo 16, o texto muito conhecido de todos nós diz que Ele amou o mundo de tal maneira. E em seu amor de tal maneira para com o mundo, o que é que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. E a palavra significativa, porque a palavra aparece em contextos de envio missionário também. Então o próprio Deus é um Deus missionário, porque estabelece o palco da missão. Ele é um Deus missionário, porque Ele cria o mediador para levar a bênção. Ele é um Deus missionário porque Ele vai em direção aos perdidos. E Ele é um Deus missionário porque do seu próprio Filho, Ele faz um missionário. E aqui eu queria dar um pause nessa explicação e perguntar aqui para os pais: qual é o plano de carreira mais elevado que você tem para o seu filho? Alguns devem dizer medicina na UFC. Certamente. Gostaria que meu filho passasse em primeiro lugar. Concurso público para ele ter estabilidade, né? Mas será que você já considerou seriamente que não existe vocação, chamado, oportunidade, plano de vida tão excelente quanto se alinhar com aquilo que o Criador está fazendo no mundo? Alguns pais se alegram ao ver seus filhos ocupando os primeiros lugares da sala de aula. Mas se seus filhos ocupassem os primeiros lugares das conferências missionárias com o anseio de ir para os povos não alcançados, para pregar o Evangelho, seu coração também ficaria alegre?
Ou você acha que a vida missionária é sofrida demais para você? É bonito para os outros. É lindo ver um casal, uma família como essa. Meu filho não. Meu filho vai ser daqueles que sustentam. Meu filho vai ser daqueles que seguram a corda. E às vezes isso é uma perspectiva até boa, faz parte. O reino avança por pessoas que seguram as cordas. Mas que nós não seguremos a corda por omissão e covardia. Que nós desejemos que os nossos filhos não segurem as cordas porque não queremos vê-los sofrendo em padrões humanos. Que se forem para ficar e segurarem as cordas, que sejam por vocação e não por omissão. Porque esse é o movimento de Deus. Então o pai envia o filho como missionário vem e oferece a sua própria vida e percorre cidades e povoados e ensina em sinagogas e ensina em povoados. Ele é crucificado, ele é traído, ele é uma oferta voluntária, mas ele também é vencedor. E ao terceiro dia, depois de sua crucificação, ele ressurge. E como diz a palavra de Deus, ele não somente ressurge, mas ele sobe aos céus. E lá dos céus, o que é que ele faz? Pai e filho, juntos. Glória, assim, o ápice da glória acontecendo lá no céu. Eles enviam o Espírito. E o Espírito vem com um único propósito, um propósito muito claro. Apontar para a obra de Cristo, mas enviar a igreja. Então o movimento da Escritura é um movimento que revela um Deus missionário que se engaja com a missão, que faz missão. Um Deus missionário que se engaja, que faz missão, mas envia o seu filho. E um relacionamento de pai e filho tão missionário que ao se encontrarem de novo, diz assim: rapaz, pai, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos mandar o Consolador, o Espírito. E aí quando o Espírito vem, ele vem com um propósito muito definido. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui Lucas descreve a missão do Espírito como uma missão estritamente enviadora e estritamente missionária. O Espírito não vem para que sintamos arrepios. O Espírito Santo está nesse lugar, como é que eu sei? Olha, estou toda arrupiada. O Espírito Santo não vem para nos fazer chorar. Outro dia eu estava num lugar pregando, aí no período de louvor houve uma comoção. Aí eu disse assim: Deus está fazendo um grande mover aqui. Aí depois deram o microfone para mim. Eu disse: não deveria ter feito. Eu disse: irmãos, o mover de Deus não pode ser medido pela quantidade de lágrimas dos nossos olhos. Como alguém que participa de muitas conferências missionárias, das mais diversas tradições, já vi conferências missionárias que as pessoas vinham assim à frente, se derramando. E a segunda-feira continua do mesmo jeito. Mas já vi conferências que as pessoas ficam ali sentadinhas no seu cantinho, bem quietinha. E 2 anos depois eu vejo a pessoa está nas nações. A obra do Espírito, ela não tem a ver com experiências místicas. Ela não tem a ver com sensações, com emocionalismo. A obra do Espírito em Atos, ela é demarcada para avanço da obra missionária. Ele vem dar poder, capacitação, para que homens fracos como Pedro, que há poucos dias negara Cristo, levantarem-se com ousadia para pregar o Evangelho. O Espírito Santo vem para enviar a igreja.
Esse envio é um envio martírico, a palavra lá que o pessoal lá diz que é uma relação com testemunho, que é algo que eu dou perante um tribunal. E uma igreja, então, que é cheia do Espírito, é uma igreja que envia pessoas para avançar. Então, dito isto, a obra do reino de Deus. Dito isto, queridos, eu quero marcar um ponto com vocês aqui. Eu vim desafiá-los a ser uma igreja enviadora. Certo? Amém? E graças a Deus, porque a sua liderança já tem essa preocupação. E pelo privilégio que eu tenho de conhecer alguns de vocês, eu sei do forte anseio que vocês têm de quererem ser uma igreja enviadora. Graças a Deus por isso. Mas, se hoje, ou se nesse final de semana, nada mudar em sua realidade cristão, eu quero dizer para você que nada altera a visão de Apocalipse capítulo 4. Que nada altera a visão de Apocalipse capítulo 6. Que nada altera a visão do fim. A missão sendo de Deus, nós, eu e vocês, participando ou não, esta missão será bem-sucedida. Portanto, nós não estamos aqui diante apenas de uma necessidade. Ser uma igreja enviadora não é algo que precisamos, mas é um privilégio para o qual nós somos chamados. Um privilégio do qual o Senhor não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, dos nossos recursos. Porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca carecerá dos recursos de Deus. Mas em sua graça, mas em sua misericórdia, mas em sua bondade. O Criador do universo disse assim: eu não preciso de você, mas você quer? Existe um espaço para você. A minha obra não precisa de você, não precisa de nós, a igreja. E a obra existe há 2000 anos, existe desde que o mundo criou. E será bem sucedida, desde que o mundo foi criado, e será bem sucedida. Terá bom êxito. Mas Ele está dando, hoje, cristãos, o privilégio para nós de participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo. Que maravilha, não é verdade? Eu posso contar para vocês como é que essa verdade teológica, ela desceu ao meu coração. Então eu servi como plantador de igreja, junto à Missão Juvep, em uma zona rural do sertão nordestino. E o alvo daquele ministério era trabalhar com povo não alcançado. Diz o último dado que eu li, pode ser que eu erre um pouquinho aqui na porcentagem, mas eu vou chutar aqui mais de 80% da iniciativa missionária nacional, ela é para povos já alcançados. Nós enviamos missionários, a maior parte dos missionários que nós enviamos para locais onde já existe uma igreja. E este movimento, chamado Radical Sertão, era um movimento focado em povoados que não tinha nenhuma presença evangélica. Eu fui trabalhar como plantador de igreja. Chegando lá, passamos um tempo, era uma equipe ministerial. Depois de um tempo a equipe ministerial saiu. E eu, no auge da minha maturidade, aos 18 anos, assumi a minha primeira igreja. No sertão nordestino, sem nunca ter lido um livro. E aí, pouco tempo de ministério, aconteceu, tive uma úlcera na garganta. Problema sério na garganta. E aí, irmãos, quem é que já conhece trabalho de ministério de plantação de igreja sabe que o plantador, ele bate o escanteio, corre para cabecear e ele ainda é o goleiro. Né? Então, naquela altura, eu usava muito um dos meus maiores dons, que é o dom da música. Né? Para quem não sabe, eu tenho um dom de cantar em um tom e tocar em outro.
Totalmente diferente. Que é mais difícil. A pessoa que me ensinou a tocar violão falou assim: cara, o que tu faz é mais difícil. Quando eu tento, eu não consigo. Mas você é um dom. Aí eu acreditei. Então, naquela época eu era quem liderava o louvor, quem cuidava da sala das crianças. E aí a úlcera foi apertando na minha garganta. Perdi 4 quilos, o que à época era muito. Né? Inclusive hoje faria até bem, menos 4 quilos. Né? Na época, fiquei só a titela. E depois de uns 15 dias assim, de muita dor, de muita sofrimento, eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, a doutora olhou para mim, disse: você está aqui com uma úlcera, tomar uma bezetacil, um dexametasona e vai para casa. Alguém que já tomou uma injeção de bezetacil ou dexametasona, levante sim uma de suas mãos, só para mim orar pela sua vida mais tarde. Aí eu tomei as duas, e aí eu peguei o caminho de volta para casa. Naquelas estradas do interior a gente chamava lá de costela de vaca, pissarreira, aquele barro vermelho. E aí, irmãos, ia tremendo. E eu me lembro de segurar o volante do carro com raiva, trincar os dentes assim e chorar de raiva. Como é que pode estar acontecendo? Senhor, quando eu chegar em casa eu vou orar, o Senhor vai ver. E aí, pastor Clesiano, eu cheguei em casa, garganta boazinha, também uma bezetacil, dexametasona, né? Cheguei a garganta boazinha. Aí eu fui atrás de comer, fazia 2 semanas que eu não comia comida sólida também. Não tinha comida, eu fiquei com mais raiva e me ajoelhei e disse: quer saber de uma coisa, Senhor? Não dá mais. Eu vou embora. Como é que pode, Senhor? É um menino novo. Larguei tudo para vir aqui, para poder cuidar desse lugar que não tem ninguém que queira vir. Sozinho. E aí, Senhor, o único instrumento que eu tenho para fazer um ministério, para te servir, que é a minha garganta, o Senhor danificou, porque o Senhor não quebrou minha perna. Com a perna quebrada, eu podia continuar pregando. Aí eu ainda disse assim, eu me lembro: Senhor, existem jovens em Fortaleza, na minha igreja local, que usam a sua garganta para outros fins que não a pregação do evangelho. Se o Senhor quiser, eu tenho até uma lista. Posso até mandar para o Senhor, que o Senhor não bota a úlcera neles. Mas em mim, o jovem desprendido, dedicado que está aqui, nesse confins da terra, eu vou embora. Sabe o que foi que o Senhor me falou, irmãos? Tchau. Naquele tempo o Senhor me lembrou da soberania dEle, de que Ele é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, e que a igreja existe há 2000 anos, e que se Jesus não voltar, os 120 anos que eu pretendo viver, Deus me livre, estou brincando. Se Jesus não voltar, a obra vai continuar avançando, que eu sou totalmente dispensável. No auge da minha juventude, eu achava que gastar os meus melhores anos para missões fazia de mim um herói. E que Deus deveria ser eternamente grato por ter me disposto, por ter sido enviado. Mas a verdade é uma só. Deus não precisava, nunca precisou e não precisará de mim para executar a sua obra. Uma vez que a missão é dele, ela não falhará. Eu aprendi uma lição que eu carrego comigo até hoje. Só participa da obra missionária quem tem alegria na salvação e tem senso de privilégio. Eu disse uma coisa lá na igreja, não sei se eu tenho liberdade para dizer aqui. Mas eu disse assim: se você quer ofertar para missões e acha que o seu dinheiro será mais bem empregado na pizza pós-culto, coma a sua pizza. O seu dinheiro não é bem-vindo. O coração de quem entende o que Deus está fazendo
É um coração de que assim, meu Deus, quem sou eu? Qual é a minha casa? Qual é o meu povo? Que esse grande Deus, que não precisa de nada, Ele me deu recursos e me deu a possibilidade de usar os meus recursos para avançar a sua obra. Estou lembrando aqui de Ruth. Vocês lembram de Ruth? Quando ela entra no campo de Boaz, Boaz diz, olha, fica aqui, filha minha, eu ordenei para que os meus servos não toquem em ti, e eles vão te alimentar. O que é que Ruth responde? É isso mesmo que o homem faz, você não fez mais que a sua obrigação. É isso que ela diz? Ela responde com uma pergunta que a mim, pelo menos, me impacta. Ela diz, quem sou eu e quem é o meu povo para que tu ajas com tamanha bondade? Pensando no nosso contexto, quem somos nós para o Senhor nos convocar para fazer parte do maior empreendimento do mundo, por tamanho privilégio? Quem somos nós? Qual é o nosso povo? Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Deus continua chamando pessoas. O Pai enviou o Filho retorna ao Pai e Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja. E agora eu quero convidar você para voltar comigo para Atos, capítulo de número 13. Versículo 1. Que diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo me disse: separai-me agora, Saulo, ou Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então esse movimento que começou lá no Pai, em Gênesis capítulo 1, que foi caminhando por toda a Bíblia, a partir de Cristo, que chega no envio do Espírito, ele culmina aqui no envio da igreja. Porque o Senhor continua chamando pessoas específicas para reordenarem os seus planos, sua carreira e sua vida a partir do plano maior do que Ele está fazendo no mundo. Mas Ele não chama qualquer um. O texto é claro para falar que as pessoas a quem Ele chama são pessoas que primeiramente são ativas em suas igrejas locais. Ninguém pode ser uma bênção na África enquanto não é no bairro. Ninguém poderá levar um conceito de membresia para uma outra nação enquanto não o vive em sua igreja local. O texto é claro para mostrar que Deus continua chamando pessoas para enviar para a obra missionária transcultural, para enviar para avançar a sua obra, mas Ele chama pessoas que têm uma vida profunda de adoração, pessoas que têm uma vida profunda de prática de disciplinas espirituais, aqui expressa pelo jejum, que exercitam a missão como um overflow, um transbordar da sua intimidade com Deus. Nos anos de Missão Eclésia, teve uma turma aqui que foi para a Missão Eclésia, não foi? Nos anos da Missão Eclésia, uma das críticas que eu escutei era assim: a gente ia para um lugar para fazer missões de curto prazo, e aí nas missões de curto prazo a gente tinha um dia, mas não era o dia inteiro de trabalho. As primeiras horas e boa parte da manhã era dedicado a quê?
a adoração. E alguém falou, mas a gente vai passar tão pouco tempo aqui e a necessidade é tão grande. Por que nós não passamos o tempo inteiro na rua? Eu sempre dizia, porque nós não fomos chamados para sermos ativistas em prol de uma causa. Nós somos chamados para sermos adoradores de Cristo. E a nossa missão vai ser transbordar da nossa vida pessoal e íntima de adoração com o Senhor. Deus continua chamando pessoas, sim, mas Ele não chama qualquer pessoa. Existe necessidade, sim, mas a necessidade não faz com que Deus baixe seus padrões para poder atender às demandas da obra. Eu preciso confessar, irmãos, eu sou torcedor do Ceará. Orem pela minha vida. Não está nada fácil. Mas às vezes, a crítica à condição financeira do clube, o status crítico do clube, faz com que ele baixe o padrão de jogadores que ele deseja para compor o seu elenco. Não é verdade? Por exemplo, eu gostaria de ter outros craques compondo o nosso elenco, mas está difícil. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Os padrões são claros. E a igreja de Antioquia, como um padrão para nós, ela destaca que aqueles que são chamados são pessoas que são bênçãos, são pessoas que estão bem preparadas, são pessoas que têm um relacionamento de profunda intimidade com Deus. E o seu trabalho missionário é fruto de um relacionamento do secreto, né? Da sua vida no secreto. Estou dizendo isso por quê? Porque algumas pessoas que se dizem chamadas para serem enviadas, acabam encontrando. Eu fiz parte do departamento de cuidado missionário por um curto período de tempo em uma missão. E aí eu passei algum tempo visitando os missionários de campo e pastoreando. E naquele curto período de tempo, a luta que eu mais encontrei foi pessoas que estavam no campo, mas não tinham vida devocional com o Senhor. E aí eu chegava para visitar e alguém dizia, vem cá ver a obra, olha aqui o prédio que a gente está construindo. Né? Aí eu disse, cara, eu, assim, com todo respeito ao seu esforço, não vim aqui para ver prédio. Né? Aí alguém chegava com um relatório, olha aqui, isso aqui foi o que entrou no mês passado. Você pode levar lá para a missão. Eu disse, não, é o departamento administrativo, depois vem. Eu vim aqui para saber como é que você está. Você tem feito devocional em qual livro? Como é que tem sido as disciplinas espirituais? E aí, irmãos, eu constatei naquela altura que muitas pessoas que foram chamadas por Deus, elas acabaram invertendo o princípio da obra. Então hoje, meus irmãos, eu acredito fortemente, porque conheço os pastores da igreja, porque já estudei com esses irmãos, já lecionei ao lado deles. Sei que essa igreja tem um púlpito forte. Eu sei que os irmãos estão muito bem servidos de boa pregação. E sei que os irmãos estão muito bem servidos de oportunidade para participar do que Deus está fazendo no mundo. E o meu papel aqui como um servo de vocês nessa noite é perguntar qual resposta você vai dar a todo esse material. A saúde que Deus tem dado para a igreja de vocês. A qualidade das boas exposições que domingo após domingo deste púlpito aqui chega ao seu coração. O chamado que hoje nós estamos percebendo e lembrando que Deus faz do início ao fim. É você, um daqueles que vai se dispor ao Senhor e dizer, Senhor, reorganiza a minha vida e me envia para onde tu quiseres. É você um daqueles, independente da faixa de idade,
da estrutura familiar que vai se colocar à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para a igreja como um todo, o Senhor continua chamando vocês para fazer aquilo que está no versículo 3. Então, orando, jejuando, impondo as mãos sobre eles, eles os despediram. Talvez se você não é aquele que vai ser chamado, que não está sendo chamado para sair, você certamente tem o privilégio de orar, e a expressão aqui, imposição de mãos, como fazendo referência a toda a igreja, ela dá uma ideia de que eles estão enviando uma célula de seu corpo, que mesmo longe ainda estão comprometidos com a vida e com o cuidado. Eu acredito, irmãos, profundamente, que Deus tem despertado vocação aqui neste lugar, e que vocês, como igreja local aqui, têm potencial para suprir uma das maiores lacunas no cristianismo evangélico brasileiro, e principalmente em nossa cidade. Igrejas locais que enviam vocacionados e os pastoreiam no campo missionário, que oram, que jejuam, que impõem sobre eles as mãos, mas que quando eles saem não são esquecidos, que são pastoreados, que são cuidados, que são lembrados, que tenham suas cartas lidas, como o irmão mencionou, como um de nossos pecados. Eu estou assim, plenamente convencido. Enquanto eu estava orando por esse tempo, lembrando de vocês, eu me senti fortemente inclinado a trazer esse desafio para vocês. Irmãos, a saúde da igreja, a saúde doutrinária que vocês têm desenvolvido aqui, é algo que é uma bênção. Mas eu espero e oro, porque eu sei do potencial que vocês têm enquanto igreja, de transformar e de reverter toda essa saúde em um cuidado pastoral para obreiros, missionários de campo, de muita solidez. Amém? Queria caminhar para encerrar essa mensagem dessa noite com os irmãos dizendo: Deus, Ele está chamando você para realinhar a sua vida a partir do que Ele está fazendo no mundo. Ele está se revelando o Salvador, Ele está se revelando maravilhoso, Ele está se revelando um Deus glorioso, mas existem pessoas que ainda não ouviram. Existem milhares, centenas de idiomas que precisam de tradução da Bíblia. Será que eu e você podemos ser a resposta desse movimento? Portanto, o meu desafio para você nessa noite, enquanto nós oramos, é para que você feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo assentado e dedique-se ao Senhor uma vez mais, dizendo: Senhor, se o Senhor estava procurando alguém, o Senhor encontrou um. Seja para servir aqui, seja para servir acolá, seja para ter sabedoria e ganhar dinheiro para investir, seja ter uma paixão de intercessão incomum. Se o Senhor está procurando alguém, hoje eu quero me dedicar uma vez mais. Enquanto você toma um tempo para refletir a respeito disso, gostaria de ler um
um trecho do diário de Jonathan Edwards. Que diz o seguinte: sábado 12 de janeiro de 1723. De manhã estive diante de Deus e dei a mim mesmo. Dei tudo o que sou e tenho a Deus. De modo que não sou em nenhum aspecto meu. Não posso disputar por direito algum neste entendimento, nesta vontade, nestas afeições as quais estão sobre mim. Não tenho direito sobre este corpo, ou sobre qualquer um de seus membros. Não tenho direito sobre esta língua, sobre esta mão, sobre estes pés. Nenhum direito sobre estes sentidos. Estes olhos, estes ouvidos, este olfato ou paladar. Dei a mim mesmo abertamente e não conservei coisa alguma como minha. Estive diante dele nesta manhã e disse-lhe que me dei a ele inteiramente. Dei-lhe todo o poder, a fim de que no futuro não venha eu contender por algum direito sobre a minha vida, em nenhum aspecto. Nessa manhã eu disse que tomei a Cristo como minha completa porção e felicidade. Não olhando para coisa alguma como parte da minha felicidade, nem agindo como se isso fosse possível. Disse-lhe que tomei a sua lei por constante norma de minha obediência. E que lutaria com todas as minhas forças contra o mundo, a carne e o diabo até o fim da minha vida. Eu disse a ele que cria em Cristo e o recebi como príncipe e salvador. E que me prenderia à fé e à obediência do evangelho, por mais arriscado e difícil que fosse confessá-lo e praticá-lo. Eu dei a mim mesmo a Deus. Oremos. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor decidiu, mesmo não tendo necessidade de coisa nenhuma, revelar-se para nós como Criador, como Deus perfeito, como Redentor. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Cristo para completar e consumar o plano perfeito que Tu estabelecesse, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pelo envio do Espírito para nos capacitar a testemunhar a respeito do Teu Filho. E eu te peço agora, ó Senhor, que a Tua palavra e que as verdades hoje expostas aos nossos corações transformem planos, projetos, carreiras, bolsos, relógios, agendas, calendários. E alinhe, Senhor, tudo aquilo com o Teu plano. Nós queremos nos dedicar a Ti, porque sabemos que o Senhor continua chamando pessoas. Pessoas que Te servem, não qualquer pessoas. Pessoas que Te amam, pessoas que têm intimidade contigo, pessoas que Te buscam, pessoas que praticam disciplinas espirituais, que glorificam Teu santo e precioso nome. Senhor, obrigado pela igreja dos meus irmãos. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Obrigado pelo bom testemunho, Senhor Deus, que tenho ouvido. Obrigado pela saúde, Senhor Deus, que o Senhor já tem dado para este púlpito, Senhor. Continua abençoando os meus irmãos, para a glória do Teu nome e para engrandecimento do Teu reino, é que eu te oro e te agradeço. Amém, aleluia, amém. Que Deus abençoe, pastor.